Oi, gente. Então, hoje eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Vocês têm histórias que lembram a infância que vocês tinham medo? Porque eu tinha pânico, mas adorava ouvir. Meu pai contava muitas histórias. Então, hoje no Papo com Dulce, será assim sobre histórias cabulosas que deixavam a gente com medo. Eu, pelo menos, ficava com muito medo. E então, antes de mais nada, se inscreva lá no Papo com Dulce, deixe seu like, ative o sininho e espere as notificações. Então, uma das histórias era do Boitatá, que nas noites muito escuras, quando as pessoas saíam para passear de um sítio para o outro, tinha que atravessar campos e matas. E nas noites muito escuras aparecia essa bola de fogo rolando, né? E a curiosidade fazia com que as pessoas olhassem, mas não podiam olhar para ela. E o segredo era sempre carregar no bolso uma barrinha de ferro, que diziam ser como é que a gente pode dizer, uma proteção contra ela. E aqueles que não tinham essa barrinha de fogo e olhavam para essa bola se transformava numa cobra gigante, toda coberta de fogo. E começava a correr atrás das pessoas, noite adentro. Iam correndo, 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 e amanhecia assim. Só que nunca me contava o que acontecia depois. Mas o medo já estava instalado em mim. E quando eu ia dormir, suava embaixo das cobertas, mas não me mexia a noite inteira. Que sinistro, né? E eu gostava de ouvir. Pode isso? Outra das histórias sinistras é sobre a mula sem cabeça, que eu ficava com muita dó. Eles estão indo atrás da mula sem cabeça. Mas não vão mesmo. Burrinha, né? Eu ficava pensando, porque diziam que era uma noiva que foi abandonada. E ela ficou no dia do casamento lá sozinha. E tanta tristeza, ela acabou ficando revoltada e ela se transformava nessa mula sem cabeça e passava a assustar os rapazes que estavam indo namorar. É que, dona Benta, hoje é o último dia de lua cheia. Se a gente não pegar a mula sem cabeça hoje, nesse exato momento, só mês que vem. À noite, né? E deixava os caras apavorados. Por quê? Porque ela se sentia frustrada, coitadinha. E eu tinha muita pena dela, como se isso fosse verdade. Que tonguinha, né? Acreditar nisso. Então, meu pai sempre se reunia com os tios, com meus tios, com os, né, no caso, com os irmãos, tudo, e ficavam contando essas histórias sinistras. E eu quietinha do lado, só ouvindo. Talvez eles nem percebiam que a gente ficava apavorada, né? Mas eu adorava essas histórias. Mas depois o medo vinha. Quem não tava a ficar ouvindo histórias de adulto, né? A próxima história é muito cabulosa. Mas é terrível. Deixava todos em suas chácaras, a família, apavorada. Por quê? Porque à noite, sempre quando pós jantar, se reuniam a família para conversar, começavam os ruídos. Onde os bichos estavam. Era no chiqueiro, era na estebaria, os bichos ficavam em polvorosa. E eles tinham que ver para salvar os bichinhos, porque eles já sabiam o que era. E era, sabe quem? O lobisomem. É verdade. Era terrível. Ele atacava os bichos, sugava todo o sangue deles, deixava eles caídos no chão sem uma gotinha de sangue. E quando o ser humano se aproximava, ele, era nada mais, nada menos que um homem, no dia de lua cheia, se transformava em lobisomem. E durante o dia, ele era uma pessoa normal, amigo dos fazendeiros, dos chacreiros, certo? Mas quando ele se transformava, coitado daquele que o visse, ele sugava seu sangue até deixar você inerte no chão, caído, sem forças.
Pense que desespero. Imagine a cena horrível. Aquele monstro peludo com seus dentões para fora. Não, gente, se você imaginar a cena, você sendo criança, você morre de medo. Mas você gosta de ouvir. Porque era gostoso. Era a história que os adultos mais velhos contavam. Porque antigamente não existia televisão. Então a gente ficava contando, eles ficavam contando histórias e a gente ficava ouvindo, certo? Mas na hora de dormir, que cada um ia para o seu quarto, que os pais da gente iam para os quartos, os tios iam embora. Ah, mas dormir era muito difícil. Passava a noite às vezes em claro, pensando ali. Meu Deus, escutava um ruído, um cachorro latindo, uma vaca mugindo, você já pensava, pronto, é o lobisomem. Quanta inocência, né? Quanto sofrimento à toa. Mas é uma boa recordação. Essa é que eu mais gosto. Acho ela muito bonitinha. Hoje, né? Hoje ela acha engraçadinha. Porque na época eu não achava ela engraçadinha. Então é assim, a do bicho-papão. Mas agora eu vejo que os adultos usavam de estratégia. Antigamente, eles usavam qualquer coisa para fazer os filhos ficar quietos e obedecer. Se durante o dia a gente não fazia as coisas corretas, certinho, eles tinham suas táticas para fazer a gente obedecer. E pior que a gente obedecia. A minha mãe falava assim, ah, não vai fazer? Não quer me obedecer? Tudo bem. À noite o bicho-papão toma conta de você. Ah, pronto, bastava, né? Você saía correndo para resolver tudo. Fazia tudo que mandava. E o bicho-papão, hoje eu vejo ele como engraçadinho, porque ele, apesar dele nem existir, ele falava assim, que o bicho-papão morava embaixo da cama. Olha só, como que era, né? E dizia assim, se você não obedecer, à noite o bicho-papão vai te puxar pela canela e vai te fazer tanta cócega, que você vai desmaiar de tanto rir. E eu morria de medo dele. Não levantava a noite nem para fazer xixi. Ficava segurando aquele xixi ali, porque eu tinha medo de levantar. E às vezes tentava chamar a mãe, né? Ou meu pai, a voz não saía, ficava lá. Mãe. Mas eles não ouviam, porque eu estava embaixo das cobertas, agarrada lá, só a colinha de fora. Então, como que eles iam ouvir? Eu achando que aquele bicho-papão que não existia e não existe até hoje. Mas eu tinha medo. Hoje, vocês crianças, eu sei que vocês não acreditam e não têm medo. Mas naquela época a gente era muito bobinha. A gente acreditava tudo que falavam. É certo? Então são histórias que me trazem muita recordação. Mas eu tenho saudades dessa época, sabia? Tenho saudades. Era uma época de inocência, que a gente era feliz. Era um mundo surreal para agora, que muitos não conhecem e nunca vão conhecer. Infelizmente, porque eu queria que conhecesse, não pelo susto que os adultos davam nas crianças, porque agora a gente vê que isso é errado, né? Assustar. Mas aquele sustinho não me fizeram mal, não me causaram mal. Não tenho trauma. Muito pelo contrário. Tenho uma saudade imensa de quando eu ouvi essas histórias. E vai ficar nas saudades. Certo, meus amores? Então, até a próxima. Um beijo a todos, boa semana e fiquem com Deus.